Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o Leandro. Hoje eu estou aqui com a minha convidada, Elane Ribeiro de Moraes, essa serva do Senhor, esteve há pouco tempo na Bahia fazendo a obra, e hoje ela vai contar algumas experiências que ela teve lá na Bahia, nos cultos, nos montes, e como que tá lá o povo lá, a fé do povo lá diferente daqui, qual é a diferença lá de congregar lá na Bahia. Mais uma vez eu quero te agradecer por ter vindo ao nosso canal. Para mim é uma honra, um privilégio de ter você aqui, tá? Seja muito bem-vinda. Imagina, Leandro, Pai do Senhor Jesus, para Amém. mim é um motivo de alegria, né, estar aqui nesse programa seu aí, para falar do amor de Deus. Grande foi a obra lá na Bahia, né? Deus me usou poderosamente, né? A gente tão falha, tão pequena, mas o Senhor é maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa. Participei de um culto lá das irmãs, que foi um culto abençoado, dirigido pelas irmãs. Inclusive, o culto terminou 10h20 da noite. 10h20 da noite, eu até falei com a nossa irmã Rosa, né? Que ela é a dirigente das irmãs lá, que se fosse para terminar o culto 5 horas da manhã, a gente teria terminado, porque foi um culto assim abençoado. Cada uma das irmãs, né, que estava lá, conseguiu sentir a presença de Deus desde o começo do culto até o final. Eu me senti muito privilegiada, né? Tudo tem um propósito, né? Para Deus. Eu estava com pneumonia e fui para lá me recuperar da pneumonia por causa do frio aqui em São Paulo. E quando eu cheguei lá, Deus preparou até o uniforme, né? Nem estava passando pela minha cabeça é, participar desse culto e tudo estava preparado lá no céu, né? E ali também participei de alguns cultos ali no monte, né? E de 40 dias que eu fiquei ali na igreja, na Bahia, garanto aí que uns 35 dias eu fui nos cultos, né? Mesmo doente, assim, mesmo com pneumonia, mas colocava minha blusa de frio, colocava a touca de frio e fui fazer a obra de Deus ali. Foi grandiosamente, é prazeroso servir ao Senhor, né? Muito bom quando nós disponhamos em fazer a obra de Deus. E hoje mesmo eu recebi um testemunho, né, de uma moça que a irmã dela estava com uma gravidez, tá grávida e descobriu que a bebê estava com a coluna, né, com uma formação, má formação da coluna. E eu lembro que ela me chamou em particular e me pediu oração. Eu fiz a oração, né? Orei ali na mão dela e falei: você vai orar na barriga dela. E assim ela fez. E hoje ela fez hemofológica e descobriu que a coluna da bebê está perfeita. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus, né? Como outros testemunhos também que chegaram até a mim através da minha oração. Eu creio, né, em um Deus que me usou ali naquele lugar, porque eu não sou nada, né? Nós somos pobres miseráveis, mas o Senhor tem nos usado, né? Aquele que se dispõe a fazer a vontade de Deus, aquele que busca, né? A palavra do Senhor fala: aqueles que o busca de madrugada os acharão. Então, você que está aí nos assistindo, eu aconselho você a buscar o Senhor, a orar de madrugada, a fazer propostas, a jejuar, para que você seja um vaso, né? Não seja panelinha da igreja, seja o vaso, porque Deus não usa panelinha, panelinhas, Deus usa vaso, né? Se você se dispor a ser o vaso na mão do Senhor, o Senhor vai te encher. Quando Ele enche você, você transborda. Amém? Amém. E chegou aqui agora uma pergunta de um inscrito, e ele falou para, assim, perguntou qual é um dos pontos negativos, assim, que você viu na Bahia, a questão de dificuldade que as pessoas enfrentam lá, e qual o ponto positivo que você viu nas Então, pessoas. o ponto negativo é assim a falta da vida financeira, né? As pessoas ali têm muito desejo de servir a Deus, mas porém, pelo falta de desemprego, né? Então não é todo mundo que tem a disponibilidade, tem condições de pôr a gasolina no carro, pôr a gasolina no carro, até mesmo na moto, para poder ir, né? Assim, o ponto negativo da Bahia é a vida financeira, né? Todo mundo que A tem falta de dinheiro. falta de dinheiro. E o ponto positivo é essa sede, sede que as pessoas têm de ouvir a palavra de Deus. Você vê no olho da pessoa ali, quando as pessoas estão ali na igreja, ansiosos para ouvir algo da parte do Senhor. E aqui em São Paulo,
A gente tem ônibus, a gente tem táxi, a gente tem Uber, a gente tem, às vezes, uma condição melhor e às vezes a gente não vai na igreja. Às vezes a igreja é do lado da nossa casa e a gente quer ir só aos domingos. É o ponto assim que eu vejo que aqui em São Paulo é negativo, é as pessoas ter a disponibilidade, a facilidade de ir à casa do Senhor e às vezes não vão, né? E Entendi. lá na Bahia as pessoas têm sede, porém não tem condições financeiras para estar todas as quintas, todos os domingos, e lá também são cultos todos os dias, né? O pastor Nozinho faz culto todos os dias. Na sede é quinta e domingo, na igreja da Itupição é na quarta, e nos outros dias é em cultos em lugares diferentes. Uns na casa da irmã Jandira, outros na Fazenda Coelho, na Fazenda Nil, né? Irmã Lídia, né? Então, cada dia da semana são lugares diferentes, mas porém todos os dias. Eu até falo, pai, isso eu não canso. Ele, não, o Senhor me chamou para fazer uma obra, para fazer a obra dele aqui, eu tenho que obedecer, né? Então, eu admiro meu pai, pastor Nozinho, pela disponibilidade que ele tem, né? Já tem aí 64 anos e todo dia ele tem sede de estar na casa do Senhor. E eu ali com ele, né? Tive a oportunidade de ir também. Acredito eu que faltei uns 5 dias, eu acho, acredito eu, mas de 40 dias, uns 35 dias eu fui na igreja e é muito bom servir ao Senhor, né? A palavra de Deus fala que é de Deus aquele que ouve a palavra de Deus, e quando nós temos também a certeza da nossa salvação, quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós queremos passar isso para as pessoas, né? Queremos alcançar mais vida. Quem é salvo quer salvar. Então, que você está aí me ouvindo, né? Fale do amor de Deus, não perca a oportunidade de falar do Senhor Jesus. Aonde, Elaine? Em qualquer lugar que você estiver, dentro de um ônibus, em uma fila de um banco, em uma fila de um posto de saúde, se a pessoa te dá a oportunidade, fale do amor de Deus, ganhe almas para o reino de Deus, porque os dias, né, Jesus está às portas, né? Então, Jesus procura, a palavra de Deus fala que a seara é grande, mas que falta ser feitos, né? Falta os trabalhadores, aqueles que estão dispostos a fazer a obra de Deus. E se você é conhecedor da palavra, Elaine, mas você falar, abre tua boca e deixa o Espírito Santo te usar e busque, jejum, ore, busque o Senhor de madrugada, que ele faz de você um vaso cheio, e quando você estiver cheio, você vai transbordar. Amém? Amém. Outra pergunta aqui que um inscrito mandou, tá falando assim que ele viu em algum lugar, numa matéria, que o pastor, ele está candidatando, é um pré-candidato a vereador lá da cidade. Você, pela experiência que você tem, pelo que você viu lá, você acha que ele ganhando a eleição, sendo vereador da cidade, você acha que ele vai agregar para o município, vai ser bom para a igreja, para o povo lá da região? O que que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que se ele ganhar, ele vai ajudar sim o pessoal da igreja na questão de locomoção, né, de pessoas a contratar carros, poder pagar, trazer os irmãos da igreja, né, ajudar algumas pessoas necessitadas lá, porque até ele mesmo sem condições, da maneira que ele pode, ele ajuda, né? Então, eu acredito sim que ele vai ajudar sim, vai ter mais, assim, conseguir contratar os carros que todos os domingos, né? Ele tem contratado alguns carros lá, às vezes, né? Às vezes com dificuldade, mas tem esforçado para que os irmãos tenham, né? Tem aí uma oportunidade de vir até a igreja, como eu disse, né? Não é fácil lá a vida financeira. Então, às vezes, as pessoas, em vez de escolher o dinheiro para pôr gasolina para a igreja, vai comprar uma mistura para casa, porque, infelizmente, lá na Bahia o que pesa mesmo é a vida financeira, né? Não é todos que têm condições de ter. Então, quando tem um carro, né, locado pela igreja, locado pelo pastor Nozinho, eles vão até a igreja, né? Eles não ficam em casa, não. O carro saindo de lá da localidade, eles vêm. E é uma benção. Então, eu acredito que se ele ganhar, ele consegue sim ajudar mais né, a Hum, auxiliar os irmãos vindo até a casa do Senhor. Porque é o desejo dele é ganhar almas para o reino de Deus, né? Ele tem esse desejo e eu acho isso lindo da parte dele, que ele tem sede de almas, né? Ele tá naquela palavra lá, vamos, povo, vamos esvaziar o inferno e povoar os céus, né? Então amém. é benção. Outra coisa, eu tive pouco tempo na Bahia, eu andei em alguns pontos de pregações, eu vi que lá tem bastante pontos de pregações. E lá tem bastante pessoas que ajudam, obreiros, irmãos que dirigem culto, ou você acha que ainda precisa para ter mais pontos de pregações, ou os que já tem,
tá faltando pessoas que pregam, pessoas que tomam a frente do trabalho e tiram um pouco a responsabilidade do pastor. Como é que tá isso aí lá na Bahia? O que que você acha? Que os pontos de pregações tem pessoas que já estão desenrolando ou tá ainda dependendo muito do pastor estar nos lugares para os cultos acontecer. Acredito que sim, que tem pessoas sim preparadas, né, para dirigir o culto, para ler a palavra de Deus, mas é porque o pastor Nozinho, ele gosta de estar, né? Ele gosta de estar ali fazendo a obra de Deus, é o que eu te falei. Ele foi chamado para isso, então ele gosta de estar lá. Eu mesmo várias vezes já falei, pai, por favor, pai, fique em casa. Não, não. É meu chamado, eu falo, pai, mas o senhor não é mais menino, não. Ele não gosta falar que ele não é mais um menino, ele fala, eu sou um menino sim, pelas coisas de Deus eu sou um menino, então ele gosta de estar, né? Então os irmãos começam o culto, ele lê a palavra, às vezes ele começa o culto também, já lê a palavra e dá algum contato para os irmãos, mas é uma coisa que ele gosta de fazer. Ele recebeu esse chamado, ele, né, faz, e é poucos, né? Hoje em dia tem poucos pastores que têm assim a disponibilidade que ele tem, essa sede de chegar, ele ainda estuda, né? Ele trabalha, e mesmo assim, ele não só trabalha na obra de Deus, ele trabalha, né? Trabalha em outra cidade, chega em casa, toma um banho e vai para os cultos. E às vezes, quando ele vai também, estuda na faculdade, né? Deixa outra pessoa lá para fazer o culto. Mas ele tem sede de estar ali, ele tem prazer de fazer o que Deus chamou ele. Então, isso é muito bom, né? Eu falo que eu quero ser pelo menos a metade do que o pastor Nozinho é. Né? Se eu tiver esse desejo que ele tem, que ele é todo dia. Eu falo, pai, eu não estou aguentando, não. Ele fala, se eu estiver cansada, Elaine, fique em casa, mas eu vou. É o meu chamado e eu vou. Isso é um orgulho para mim, o meu orgulho do meu pai, né? Do meu pai, pastor Nozinho, um orgulho dele ter nos ensinado a servir um Deus tão maravilhoso, né? Que desde criança ele e a missionária Tonha, né? Nos ensinou os caminhos e isso foi o melhor legado que ele tem deixado aí para mim, para meus irmãos, é saber que nós temos um pai que é verdadeiro servo de Deus, né? Que Deus tem usado também para alcançar muitas vidas. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Quero aqui agradecer a presença da Elaine, a minha irmã, né? Teve pouco tempo na Bahia aí, pude acompanhar lá a trajetória, os cultos, a vida de um missionário, de um pastor, da minha mãe, da pastora Antônia. Tanto tempo na Bahia, largou tudo aqui em São Paulo para viver da obra, né? Não viver da obra, mas viver para fazer a obra. E para mim é um orgulho, eu tenho orgulho dos meus pais, da minha família, por ter nascido no berço evangélico, ter crescido nos caminhos do Senhor. Então, para mim, eu louvo a Deus pela vida deles, por eu ser uma pessoa assim, pessoa do bem, né? Então, não conheci nada do mundo assim, que posso, nossa, meu Deus do céu, por quê? Porque eu tive uma boa educação e eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, dos meus irmãos, da minha irmã, né, que é uma bênção nas mãos do Senhor. E eu quero agradecer, Ana, por esse